Olá pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo rápido, tá? Para explicar sobre as chaves dentro de uma estrutura, dentro de uma linguagem de programação. Eu percebi que muitas pessoas estão tendo dificuldade com essas chaves, tá? Então, o meu intuito aqui é explicar de uma forma rápida e objetiva como elas têm que ser. Então, vamos lá para o nosso Portugal. Se a gente abrir um novo arquivo aqui, vocês já vão ver que vai trazer uma estrutura já semi-pronta. Tá? Se você entrar no Portugal Web, lá pela internet, ele vai trazer uma estrutura um pouquinho diferente, mas lembra muito essa. Então, só para a gente entender, dentro dessas chaves aqui, a gente fala que é o escopo do nosso programa. Eu tenho o escopo do programa, eu tenho o escopo da função. Tá? Se eu declarar qualquer coisa fora do escopo, eu vou declarar aqui para vocês alguma coisa, eu vou colocar fora, tá? Você vai ver que vai apresentar um erro. Ó, não são permitidas expressões fora do escopo do programa. Tá? Então, eu não posso escrever nada fora dessas chaves aqui. E se eu tiver uma chave a mais, vou colocar uma chave a mais aqui, ó, fechando. Ó, não são permitidas expressões fora do escopo. Ele vai dar o mesmo erro. Porque toda chave tem que fechar. Se ela abriu, ela tem que fechar. Tá? Então, ó, note, se eu clicar aqui na primeira chave, ele já vai selecionar para mim a última. Então, ele está abrindo e está fechando. Se eu selecionar aqui, ó, ele vai estar abrindo e está fechando. O que essas chaves significam? Todo o meu algoritmo, toda a minha estrutura tem que estar dentro dessas duas chaves, ok? E todo o restante das minhas funções, a gente vai ver que a gente pode ter mais de uma função, elas têm que estar dentro do programa e os passos do meu algoritmo têm que estar dentro das funções. Se elas estiverem fora das funções, elas também não funcionam, tá? Vou colocar aqui, ó, fora da função. Tá dentro do programa, mas fora da função. Vou declarar uma coisinha rápida aqui. Vocês vão ver que aparece um erro. A expressão escreva não era esperada neste local. Por que ela não era esperada neste local? Ó, ela está dentro do escopo do programa, está dentro do escopo do programa, mas está fora do escopo da função. Então, ela tinha que estar aqui dentro do escopo da função. Como está o Olá Mundo ali, ó. Eu vou colocar aqui para você, Olá Mundo G, né? Por que esse G, Helder? Porque lembra nas nossas aulas, eu não pulei linha. Se eu pular uma linha agora, Olá Mundo G. Então, ela está dentro do escopo da função início. Então, eu tenho um programa que me remete a uma função. Então, todo o meu algoritmo tem que estar dentro da função. Existe mais de uma função, a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, mas não é meu intuito aqui hoje de explicar sobre isso. Meu intuito é explicar sobre as chaves. Beleza, se eu tenho a chave que abre e fecha do programa, tá? Ó, abre e fecha, tá selecionadinho. Tem a chave da função, abre e fecha. Eu tenho algumas outras estruturas de decisão, que a gente já estudou, que elas também possuem chaves, tipo o C. O C, eu vou colocar só uma relação aqui para a gente entender. O C, ele também tem chave e chave, tá? Então, ele abre e fecha. Tudo que eu for fazer dentro desse C, se esse teste for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro, ok? Então, se esse teste é verdadeiro, ele executa o que está aqui dentro das chaves. Então, ele também precisa ter uma chave que abre e uma chave que fecha, tá? Então, eu tenho uma chave que abre e fecha no programa, uma chave que abre e fecha na função e uma chave que abre e fecha no C, tá? E se esse teste aqui for falso, lembra, se esse teste for falso, ele vai executar o senão. Senão também tem uma estrutura de chaves, tá bom? Então, o que acontece aqui? Se isso for verdadeiro, ele vai executar o que está dentro dessa chave do verdadeiro. Se for falso, ele vai executar o que está dentro da chave do senão. Agora, se eu precisar colocar um outro teste dentro desse aqui, vamos supor, eu abro um outro C dentro desse C. Eu posso colocar assim, ó, se verdadeiro, vou colocar só para vocês terem um exemplo, eu vou ter que abrir e fechar as chaves desse C também. E se eu tiver um senão aqui dentro, eu vou ter que pôr senão, abrir e fechar chaves. Note que esse C tem sua chave de abrir e fechar, esse senão tem sua chave de abrir e fechar, só que eles estão dentro deste C aqui, ó. Como eles estão dentro desse C, ele tem que ficar dentro da chave desse C. A mesma coisa vale para esse senão, se eu tivesse alguma coisa aqui dentro, tá? A mesma coisa vale para o escreva, que a gente já viu, escreva não, perdão, vale para o enquanto, tá? A mesma coisa serve para o escolha, caso. Então, todas as estruturas de decisões que tiver chave, eu preciso me atentar
onde ela abre e onde ela fecha. Eu vi muita gente fazendo errado essas chaves. Então, chega aqui embaixo, abre 3, 4, 5 chaves e o programa não funciona. Então, preste atenção. Toda chave tem que ter uma abertura e um fechamento. Então, quando você vai testar o seu programa, note que eu preciso ter uma chave que abre e fecha com o programa. Qualquer coisa que eu tiver aqui para baixo, supondo que eu tenho 3 chaves aqui para baixo, eu apago elas, senão elas não irão funcionar. Então, ó, essa chave abre e fecha com o programa. Depois disso, eu tenho que ter a chave que abre e fecha com o início. Beleza? Depois eu tenho que ter as chaves das minhas estruturas de decisão, sempre respeitando, tá? Isso aqui que eu expliquei para vocês. Se eu tenho uma estrutura de decisão dentro de outra estrutura de decisão, então a estrutura de decisão raiz tem que ter uma chave que abre e fecha, e as outras estruturas de decisão que estão dentro dessa raiz tem que abrir e fechar dentro dessas duas aqui, ok? Então se atentem bem a isso. Tá? Esse é o videozinho de hoje, é um videozinho mais para sanar esse problema que a gente está tendo dentro de sala, que é sobre as chaves. Beleza, galera? Então, obrigado e até mais.